vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo com o tema de hoje. Colônia espiritual não é céu e umbral não é inferno. Ambos são apenas locais de transição. Ou seja, colônia, como muitos pensam, não é um céu, não é uma maravilha, não é? Tem seus problemas. O umbral também não é um inferno, não é? Existem diversos níveis do umbral. Nós estamos no nível médio. Existe um nível superior do umbral, que são onde estão localizadas as colônias, e o umbral inferior, né? Onde estão localizados, né, os níveis mais inferiores e onde estão localizados os espíritos mais inferiores. Colônia espiritual não é o céu, é um local transitório, onde o espírito trabalha, estuda, se prepara e planeja a sua próxima encarnação. O umbral médio, onde nós encarnados estamos, e o umbral inferior também não são um inferno. O umbral é o local onde colocamos em prática tudo o que aprendemos nas colônias. É um local em que permanecemos por um determinado período, conforme seja necessário para nos tornarmos aptos a retornar para as colônias. Ou seja, né, nós, nas colônias, nós trabalhamos e aprendemos, né, as lições, nós aprendemos sobre a espiritualidade. E viemos aqui, encarnamos no mundo material para colocarmos em prática, né, todos esses conhecimentos que adquirimos nas colônias, né? E quando nós desencarnamos, nós voltamos para a colônia novamente para continuar o nosso aprendizado e assim sucessivamente, até chegar a um ponto em que atingiremos, né, atingiremos um tal estado de evolução que não precisaremos mais reencarnar. Caso retornemos para as colônias antes do tempo, a nossa baixa frequência, retornemos, né, após a desencarnação, antes do tempo, após a desencarnação. A nossa baixa frequência tornará impossível nossa permanência em um local de vibração mais alta. Nos sentiremos mal devido ao choque de vibrações e seremos atraídas de volta para o umbral, com o qual teremos ou temos mais afinidade. Então, é perda de tempo e esforço inútil para os socorristas nos tirar do umbral antes da hora certa. E esta hora depende de nós e não deles. Ou seja, muitas pessoas perguntam por que os socorristas não tiram todas as pessoas que estão sofrendo no umbral. Eles não tiram por causa disso. Se tirarem antes da hora, antes de que as pessoas, né, percam toda a sua energia negativa, né, e aumentem a sua frequência, chegando nas colônias, haverá o choque de vibração entre a vibração negativa do espírito e a vibração positiva do ambiente. Então ele se sentirá mal, né, e será atraído novamente para o umbral, né, e todo aquele esforço e tempo seria perdido. Tudo tem seu tempo e sua hora. Quando aprendermos tudo o que tem para ser aprendido na Terra e no umbral, quando colocarmos com sucesso em prática tudo o que aprendemos, tanto o umbral como o mundo físico e as próprias colônias não terão mais nada a nos ensinar. Então estaremos aptos, prontos para ascender a mundos superiores, né? Ou seja, quando o umbral, o mundo material ou as colônias não tiverem mais nada o que nos ensinar, e quando nós tivermos colocado em prática todo o conhecimento, todo o nosso conhecimento, então estaremos aptos e prontos para ascender a mundos superiores. Umbral, mundo físico e colônias espirituais são mundos transitórios,
cuja estada temporária é necessária para a nossa evolução espiritual. Sofrimento, alegrias, tristezas, acertos, erros e conflitos são mestres e lições indispensáveis para o nosso espírito. Essas lições são um penoso fardo para alguns, uma aventura para outros e um aprendizado para todos. A viagem é obrigatória, mas se vamos percorrer a estrada com alegria e esperança, vivendo o momento e aproveitando a paisagem, sem olhar para trás com tristeza, ou olhando para a próxima curva com ansiedade e receio, é decisão de cada um. Ou seja, a viagem é obrigatória, ou seja, é evolução obrigatória. Agora, como a viagem se dá, como nos comportamos e como vamos estar durante essa viagem, depende de nós mesmos, depende de cada um de nós. A viagem é obrigatória, mas a bagagem que vamos levar é decisão nossa. Se ela será leve ou pesada, somos nós quem decidimos. Ou seja, se nós passarmos por essa estrada que é a vida terrena, carregando uma bagagem de rancores, decepções, tristezas, raiva, egoísmo, inveja, soberba, se nós carregarmos essa bagagem de emoções e pensamentos negativos, a viagem se tornará penosa. Mas, se no lugar dessa bagagem pesada, nós carregarmos em nossa bagagem o amor, a compreensão, a amizade, a alegria, a esperança, e outras emoções positivas, então a bagagem será leve, e nós percorreremos essa estrada com mais alegria e com mais leveza. Durante a caminhada, encontraremos pessoas boas e outras nem tanto, mas todas, sem exceção, serão nossos companheiros de jornada por um trecho do caminho, e todas essas pessoas são importantes para nós. São pessoas que tornarão nossa viagem mais fácil ou mais difícil, mas todas essas pessoas nos acompanharão por uma parte do caminho por um motivo, nenhuma por acaso. Ou seja, todas as pessoas que encontramos no caminho, em nossa estrada, em nossa vida, elas estarão conosco em um trecho do caminho, em uma parte do caminho. Depois teremos que cada um seguirá o seu caminho e a sua jornada evolutiva. E todas essas pessoas que nós encontramos e que são importantes para a nossa vida, todas essas pessoas não estão em nossa vida, em nosso caminho por acaso. Tudo faz parte do nosso planejamento encarnatório. Essas pessoas que encontraremos no caminho serão por nós amadas como amigos ou odiadas erradamente, como adversários e inimigos. No entanto, todas elas, sem exceção, na verdade são nossos mestres, que nos proporcionarão preciosas e indispensáveis lições. O encontro com a grande maioria dessas pessoas que encontramos no caminho são importantes em nossas vidas, estão em nossa programação de encarnação, portanto, seja grato a elas, sejam quais forem, e mesmo que não tenham consciência disso, todos estão a seu lado, e cada um à sua maneira, e por diversos motivos, são muito importantes para você, nesta encarnação. Portanto, agradeça e as valorize. Então, agradeça e valorize todas as pessoas que estão no seu caminho. Elas são muito importantes, mesmo que você e elas não tenham consciência disso. Sei que valorizar e agradecer os que consideramos adversários e inimigos é mais fácil falar do que fazer. Mas quem disse que evoluir e colocar em prática o conhecimento da espiritualidade é fácil? Se fosse para somente adquirir conhecimento sem o colocar em prática, ficaríamos nas colônias, em companhia da nossa família espiritual,
e não estaríamos encarnados no meio do umbral. Ou seja, se fosse para ter uma vida tranquila somente ao lado de amigos e boas pessoas, não teríamos saído das colônias e vindo para o umbral, um local de conflitos e negatividade. Se estamos aqui, é para colocar em prática todos os ensinamentos, que adquirimos no mundo espiritual. O conhecimento teórico sem prática é inútil. Vemos espíritos com grande conhecimento e detentores de sentimentos nobres, verdadeiros guias para outros espíritos nas colônias, fracassarem miseravelmente quando encarnados, voltando para a colônia para recomeçar, tristes e envergonhados. Vemos isso com clareza no livro e filme Os Mensageiros. Quer dizer, no livro e no filme Os Mensageiros, nós temos exemplos de guias, de espíritos com grande conhecimento e sentimentos nobres, terem vindo para a Terra para cumprir uma missão e terem falhado miseravelmente, ficando em situação de perturbação e passando um longo tempo num umbral mais denso. Meus amigos, o umbral é uma prova muito difícil. Só passa nesta prova os que estão realmente muito preparados. A maioria não consegue passar nas provas e outros passam raspando. Muito poucos passam com boas notas. E raríssimos passam nestas provas com louvor. Quem é reprovado fica ainda um pouco mais no umbral depois do desencarne, para se livrar das energias negativas que acumulou durante a vida no corpo físico. Depois, volta para a colônia e para a companhia dos seus amigos e da sua família espiritual para recomeçar tudo novamente. Ou seja, todos os que falharem na prova, terão outra oportunidade, voltarão depois de um certo tempo, quando se livrarem da negatividade, da energia negativa que acumularam nesta vida. Depois, de um período, voltarão para as colônias e para a companhia da sua família espiritual e dos seus amigos e recomeçarão tudo de novo. Deus nos dá oportunidades infinitas. Ele jamais desiste de nós. Nenhuma ovelha se perderá. Então, Deus jamais desistirá de nenhum de nós. Nenhum de nós se perderá. Todos vamos alcançar a evolução, pois essa é a vontade de Deus. Esta é a lei de Deus. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês pelo apoio e peço a Deus que ilumine os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, prosperidade e alegrias e muito amor. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!